Agora a gente vai resolver dois exemplos que envolvem campo elétrico. E aí, a partir desses exemplos resolvidos, vocês podem fazer as tarefas que foram propostas no roteiro de estudos, ok? Vamos lá. Esse número 1 aqui, ó. Uma carga Q igual a menos 4 microcoulombs fixa encontra-se no vácuo conforme indica a figura. Determine num ponto P, a 20 centímetros da carga, letra A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Letra B, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga Q igual a 5 microcoulombs, colocada também no ponto P. Vamos lá, então. Primeira coisa, coletar os dados do problema. Então, aqui, dados. Ele deu o valor da carga, Q igual a menos 4 microcoulombs, certo? E aí, conforme a gente já viu em sala de aula também, vocês têm que lembrar, esse micro aqui, ele deve ser substituído por vezes 10 na menos 6, que é o que ele indica, tá? Então, essa carga aqui tem o valor de menos 4 vezes 10 na menos 6 coulombs, ok? Jamais esquecer de fazer essa substituição do micro por vezes 10 na menos 6, tá? O que mais que ele deu? Disse que se encontra no vácuo, então a gente já sabe que a constante eletrostática tem o valor de 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, que é a constante eletrostática no vácuo, ok? Que mais? Determinar num ponto P a 20 centímetros da carga. Então, esse 20 centímetros aqui é a nossa distância D, tá? E eu já vou colocar ela em metros, 0,2 metros, certo? E aí a pergunta, na letra A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. E aí a gente vai lembrar da fórmula do campo elétrico, que está lá no material de vocês, né? Que diz que o campo elétrico, representado pela letra E, ele é igual a K, Q sobre D ao quadrado, tá? Então, K é a constante eletrostática, Q é o módulo da carga, e quando eu falo módulo, quer dizer que eu não levo esse sinal aqui, jamais esqueçam disso, e D é a distância do ponto em questão até a carga. E aqui pelo nosso desenho a gente vê, né, essa distância aqui na linha tracejada, eu tenho a carga aqui em laranja e o ponto P a 20 centímetros da carga, tá? 0,2 metros. Tranquilo até aqui? Então a gente faz as substituições para resolver. Então o módulo, aqui eu vou estar calculando a intensidade. Quando eu falo de módulo, eu estou falando de intensidade, certo? Então, vamos lá. A constante é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, que é 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,2 metros ao quadrado. Agora, fazendo essa continha básica, tá? Vou pegar aqui uma calculadora básica. 9 exponencial 9 vezes 4 exponencial menos 6, vai dar 36.000, tá? Vou colocar aqui para ficar bem, vocês conferirem o resultado com a de vocês. 36.000 dividido por 0,2 ao quadrado, tá? 0,2 ao quadrado é 0,04. Completando aqui o resultado, fazendo essa divisão aí, a gente vai ter 36.000 dividido por 0,04. 900.000 newtons por coulomb, que é a unidade de medida do campo elétrico, tá? Então, a gente tem que esse campo elétrico aí tem o valor de 900.000 Newton por Coulomb. E aí a gente pode simplificar um pouco, deixando em notação científica. Eu tenho quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha resposta pode ser 9 vezes 10 na 5 newtons por Coulomb. Tá? Essa é a resposta
da intensidade do campo elétrico. Só que na letra A, ele não pede só a intensidade, né? Ele pede a direção e o sentido desse campo elétrico. E aí a gente observa aqui o desenho. Essa carga, ela é positiva ou negativa? Ah, não sei. Então volta lá no enunciado e confere que ela é uma carga negativa, tá? E quando a carga ela é negativa, a direção, aliás, o sentido do campo elétrico é no ponto P se aproximando da carga, tá? Então, para eu representar o sentido desse campo elétrico, eu vou fazer uma seta exatamente na linha que une, essa linha tracejada aqui que dá a direção do campo elétrico, tá? E o sentido é a seta nessa linha, entrando ou se aproximando da carga negativa. E aí vocês devem lembrar que cargas positivas, a seta sai ou se afasta da carga. E na carga negativa, que é o caso desse problema, a seta do vetor campo elétrico entra na carga ou se aproxima. E essa seta sempre tem origem no ponto em questão, tá? Ela não tem origem na carga, ela tem origem nesse ponto aqui, porque é nesse ponto que o problema quer saber o valor do campo elétrico. E aí a gente já observa também que o campo elétrico ele pode variar conforme a distância, tá? Então, em um ponto mais afastado, por exemplo, a 40 centímetros da carga, o campo vai ter outro valor, certo? Vai ser menor, porque ele também varia inversamente com o quadrado da distância, da mesma forma que a força que a gente já estudou na aula passada, certo? Então, nesse ponto a 20 centímetros, é 9 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Se o ponto for outro, a 40 ou a 50, né, vai ter uma diminuição nesse campo aí, ok? Então, respondendo a letra A intensidade é 9 vezes 10 na 5. A direção é a mesma da linha que une o ponto e a carga, então é na horizontal aqui. E o sentido é entrando na carga, tá? É se aproximando, ok? As três situações respondidas. E aqui então na letra B. Letra B quer saber a intensidade, a direção e sentido da força elétrica que atua numa carga Q igual a 5 microcoulombs colocada no ponto P. Então agora ele pega o mesmo esquema e no lugar desse ponto P ele coloca uma carga que tem valor de 5 microcoulombs, tá? E aí ele quer calcular a força. E aí a gente pode usar a fórmula que diz que o campo elétrico é igual à força elétrica dividida pela carga. Como eu já tenho o valor do campo elétrico nesse ponto onde a carga vai ficar, eu só faço essa substituição aqui. Então, eu vou isolar o F, eu quero a força, né? A força vai ser igual a campo vezes a carga, tá? E aí, força vai ser igual, o campo é 9 vezes 10 na 5, vezes a carga, que é 5 vezes 10 na menos 6, tá? Porque tem esse micro aqui, jamais esqueçam disso. E aí a gente faz aqui essa conta, vamos ver quanto é que vai dar. F igual 9 vezes 10 na 5, vezes 5 vezes 10 na menos 6. Aqui eu vou ter uma força de 4,5 newton. Esse é o módulo, né? O módulo que é a mesma coisa que intensidade. Então, calculei a intensidade da força, mas ele ainda quer a direção e o sentido, certo? Então, a gente vai analisar aqui, ó. A direção é a mesma direção do campo elétrico. Então, já está representada aqui, é nessa horizontal aqui, nessa linha que une o ponto, né, no caso a carga, com a outra carga. Aqui eu tenho a direção da minha força elétrica. E o sentido vai levar em consideração os sinais da carga, tá? Então, a carga Qzão, né, essa laranjinha aqui do início, ela tem um valor de menos 4 microcoulombs, então ela é negativa. E essa aqui, 5, é positiva, tá? Então eu tenho cargas de sinais contrários, e a força vai ter um sentido de
atração. Tá? Então, o sentido é de atração. Sentido, atração. A direção é a mesma do campo que a gente já calculou antes, já definiu antes. Direção mesma do campo. E o módulo foi calculado pela fórmula. Tranquilo?